Hoje eu estou com a incumbência de falar sobre Sola Christus, ou Solus Christus, né? Que é uma das solas da Reforma Protestante. Amém, amados? Solus Christus, ou somente Cristo. E eu quero aí, o Ministério de Recepção mandou aí para vocês aí no WhatsApp. Quero que você pegue o seu celular aí e só nesse momento abra o seu WhatsApp aí e olha aí a confissão que era usado para Sola Christus. Então, abre aí, que me mandou para todo mundo, né? Sola Christus. Amém, gente? Eu queria que você lesse comigo, tá? Eu não quero ler sozinho, eu queria que você lesse, até porque isso é confissional, isso é uma confissão, amém? Então é uma confissão de fé, então nós precisamos declarar isso. Você abriu aí no seu WhatsApp aí? Sim ou não? Vamos lá, Solus Christus, ou Sola Cristo, ou somente Cristo. Vamos lá, você vai ler comigo? Vamos lá, no 3, tá? Ó, olha para mim. Então vamos lá, Solus Christus. Vamos lá, 1, 2, 3. Reafirmamos expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Amém? Reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico, sua vida sem pecado, sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Amém? Então essa era a confissão do Sola Christus. Bom, o pastor já tem trabalhado isso com a gente a respeito do contexto histórico, né? O porquê as solas. Então é importante, por isso que é importante você estar acompanhando o porquê, em resposta do que eram as solas. Mas basicamente, como um pano de fundo aqui, Solus Christus, ou somente Cristo, era uma expressão que foi formada por alguns grupos de protestantes e reformados após ou algum tempo depois da Reforma Protestante. Então eles sistematizam esses 5 pontos, ou essas 5 solas, com a intenção de falar a respeito de soterologia ou de salvação. Então, soterologia, como Deus salva. É importante para nós, como cristãos, observar e sempre atentar para a forma que Deus salva. Amém? Você já se perguntou como que Deus salva? Sim ou não? Sim. Você já se perguntou por que Deus salva? Você já se perguntou quem Deus salva? O que Deus salva? Já ou não? Só o Pedro está perguntando. Já se perguntou por isso? Essa é a pergunta que todo cristão deve fazer. Por que Deus salva? O que Deus está salvando? Então as solas, ela tem por um dos objetivos responder isso no quesito soterológico, tá bom? Então a expressão, ela foi sistematizada por um grupo. Haja vista que não foi Lutero nem Calvino que sistematizaram essas solas, mas grupos depois, mas que também reafirmavam o que os protestantes falavam. E na confissão que a gente leu aí, você vai perceber que eles estão sempre reafirmando, certo? Nós começamos lendo aí, reafirmamos. E por que eles estão sempre reafirmando? Porque na verdade, todas as solas, elas estão apontando para as Escrituras. Então ela está reafirmando o que os profetas, o que os apóstolos e o que o próprio Cristo falou. Então, assim como eles reafirmavam o que os protestantes falavam, Lutero, Calvino e tantos outros reafirmavam o que Jesus, os profetas e os apóstolos falavam. Amém? Então sempre a igreja cristã, protestante, ela vai sempre reafirmar aquilo que as Escrituras estão falando. Não é algo novo. Na verdade, nós estamos apontando para aquilo que as Escrituras estão dizendo. Então, quando você vê na chamada da igreja lá, sola fide,
Aí você fala, negócio novo, mas na verdade não é algo novo, mas é algo que estamos apontando para aquilo que as Escrituras estão querendo nos ensinar. Amém, gente? Está dando para entender aí? Vamos lá. Então, a sola Cristo, ele tem por propósito responder a respeito de somente Cristo tem poder para salvar. Amém? Você acredita nisso? Somente Cristo. Existiam alguns grupos, e a ênfase somente Cristo era por causa do ensino do catolicismo medieval, que haviam muitos mediadores entre Deus e o homem. Então eles iam colocar ali Maria, os santos da igreja, a própria igreja com as penitências e tudo mais. Se você quer aprender um pouco mais disso, vai lá no Sola Graça, o pastor falou um pouco sobre isso, como que a igreja cobrava as penitências. Então havia grupos na própria igreja que cobravam as penitências, ou diziam que Maria mediava o homem para a sua salvação. E agora os protestantes vão responder reafirmando o que as Escrituras dizem, e eles vão responder com a seguinte forma: não, Maria não media ninguém, os santos não estão mediando ninguém, nem a igreja está mediando, mas somente Cristo. Esse é o nosso mediador. Amém? Você acredita nisso? Então a resposta dos reformadores é que somente Cristo, nele, por ele e através dele são todas as coisas. Então Cristo, grave isso, Cristo é o nosso único mediador e salvador. Vamos lá, eu quero ler dois textos que eles usavam para meio que balizar sola Christus, e eu queria que você abrisse aí. O primeiro texto é Atos capítulo 4, versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12. Nós vamos ler dois textos aí que vamos usar sobre base para falarmos sobre solos Cristos. Então abre aí Atos capítulo 4, versículo 12. Amém, gente? Atos 4, versículo 12. E portanto não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devemos ser salvos. Então, esse é o primeiro texto que eles usavam, e nós vamos discorrer sobre ele. Mas o segundo texto que eles usavam para responder, eu quero que você abra aí, é 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. São os dois textos que eles usavam de base para os solos Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Amém? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Isso é importante, tá? Paulo deixou isso com uma suma importância. Não há outro mediador, e há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então vamos aqui trabalhar esses dois textos. Então o primeiro texto é o texto de Atos, capítulo 12, ou capítulo 4, versículo 12, que Pedro está discorrendo com João no Sinédrio, e ele vai dizer a respeito disso. Ele vai dizer: olha, não há nenhum ente, ninguém pode mediar a salvação do homem. O homem não tem condição de se salvar. O homem não tem condição alguma de poder pagar as suas penitências diante de Deus e salvar a si mesmo. Eu até recomendo a você, se você gosta de ler, tem uma literatura muito boa de John Piper, que é os 5 pontos. Ele vai trabalhar um pouco sobre os 5 pontos do calvinismo, né? E o segundo capítulo, na verdade, dá uma introdução primeiro. O segundo capítulo do livro, ele vai falar sobre depravação total, e ele vai falar que o homem, ele é totalmente depravado. Então o homem está morto em seus delitos.
E estando esse homem morto em seus delitos, ele não tem como mediar a si mesmo, ele não tem como se salvar. Amém? Então preste atenção, você, eu, estávamos mortos em nossos pecados. Não havia condição nenhuma de eu, Vinícius, me salvar. E que por mais que eu praticasse atos de bondade, de religiosidade, eu não conseguiria me salvar. Pastor Pedro, por mais bondoso que ele fosse, ele não conseguiria se salvar. Porque o homem, ele é totalmente depravado. Amém? Você concorda com isso? E que por mais que você tente ser bom, sem Cristo, você sempre vai pender para o pecado. Não é verdade? Então o primeiro texto que Pedro está discorrendo, que os protestantes vão reafirmar, é que não há mediação nem de homem, nem dos santos, nem da igreja, porque o homem não tem condição de salvar a si mesmo, quanto mais salvar o outro. Não é verdade? E aí o que acontece? O ser humano ele é totalmente depravado e não há condição nenhuma para ele se salvar. Um dia Jesus estava conversando com um jovem rico, e aí o jovem rico perguntou para Jesus: como que eu faço para ser salvo? Como é que eu faço aí para mim morar no reino de Deus aí? E aí Jesus falou assim: você guarda os mandamentos? Ele falou: guardo todos. Honro pai e mãe, faço o que aconteça. E aí Jesus falou assim: beleza, então faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá aos pobres, me segue. E aí aquele cara ficou meio frustrado e saiu meio chateado, né? Sabe aqueles irmãos que quando o irmão dá uma repreensão nele, ele sai meio boladão, meio chateado? Tem os irmãos que é assim, né? É meio boladãozão. Então aquele jovem saiu meio chateado. E aí os discípulos chegaram em Jesus e falaram assim: mestre, e agora? Como é que a gente faz? Porque se para esse homem que praticava tudo que era bom, ele não conseguiu se salvar, quem dirá nós que somos pecadores? Então é impossível que o homem seja salvo. E aí Jesus olha para ele, eu imagino Jesus dando um sorriso para eles assim, dizendo: para vocês isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Por anos eu ouvi pessoas pregando esse texto, pastor, e as pessoas falavam: porque Deus vai fazer um milagre, porque para Deus nada é impossível. Totalmente deturpado. Porque na verdade Jesus está falando sobre salvação. Ele está falando para você que está aqui hoje, era impossível se salvar, porque você estava morto, destinado à ira. Mas para Deus, em sua soberania e vontade, Ele deseja salvar aqueles seus eleitos. E os discípulos ficam mais satisfeitos com isso, porque não havia condição nenhuma. Então o que eu quero no primeiro ponto aqui é frisar para vocês que não há condição nenhuma de você ser bom e se salvar, e que até os seus atos de bondade sem Cristo são corruptos e pecaminosos. Não, eu vou ali na rua ali, dou esmola pro mendigo, mas sem Cristo, isso aí é furado, irmão. Isso aí é só um ato de moralismo. Você concorda comigo? Até o seu ato de bondade sem Cristo é pecador. Então esse é o primeiro ponto que os protestantes estavam querendo frisar, que não há nada nem ninguém que possa mediar. E aí tem um texto fascinante de João capítulo 15, versículo 5. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Somente Ele, somente por Ele e somente para Ele. Amém? E aí a gente entra então a gente já entendeu que eu não tenho condição nenhuma de ser bom, de me salvar, então somente por meio de Cristo. Amém? E aí vem o segundo texto que a gente leu, que é o texto de 1 Timóteo. E o texto de 1 Timóteo, ele vai dizer que Cristo, Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Antes de sair para cá, eu estava em casa, aí eu peguei um comentário bíblico que eu tenho lá do Calbart, comentário aos Romanos, e aí eu fui ler o comentário que ele faz do capítulo 5 de Romanos, quando o texto vai dizer que Deus prova do seu amor para conosco quando nós éramos ainda inimigos de Deus.
E aí ele vai falar o seguinte, ele vai falar que o reino de Deus começa para o homem do outro lado da cruz. Porque é do outro lado da cruz que não há possibilidade nenhuma do homem fazer algo. Somente Cristo. É fantástico isso. O reino de Deus começa para o homem do outro lado da cruz, quando ele passa pela cruz. Porque do outro lado da cruz já não é mais a sua força, mas agora é Cristo que media o seu acesso até o Pai. Amém? Então, Paulo, ele vai descrever, e ele vai dizer algo muito importante, que para os protestantes e para nós tem que ser importante também. Ele vai dizer que Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. E ele é o Cristo de Deus, Jesus, mas ele é homem. Então Paulo não deixa de lado a humanidade de Cristo, porque é na humanidade de Cristo que tem uma importância magnífica para nós. Cristo, eu até anotei aqui, grava essa frase: Cristo é Deus encarnado e acessível. Cristo é Deus encarnado e acessível. Ele é o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Cristo é Deus e Cristo é homem. Você crê nisso? É importante saber se você acredita nisso. Cristo, ele é 100% Deus e 100% homem. Você acredita nisso? Porque pode ser que a gente tenha uns arianos aqui não acreditam muito nisso. Mas um dos pais da igreja, Gregório de Nazianzo, ele vai dizer que aquilo que não foi assumido não pode ser restaurado. Então, se Cristo não assumisse a natureza humana, ele não poderia restaurar o homem. Então Gregório vai dizer que aquilo que não foi assumido não pode ser restaurado. Logo, Cristo assumiu a sua natureza humana e agora ele pode restaurar o homem. Amém? Por isso ele é o único mediador entre Deus e o homem. E só alguém, presta atenção nisso, só alguém que tem as duas naturezas pode transpor o abismo que existe entre nós e Deus. Só alguém que tem a natureza divina e alguém que tem a natureza humana pode transpor esse abismo que existe entre o homem pecador, depravado, inimigo de Deus, e Deus que é santo, justo e soberano. Millard Erickson, ele vai dizer no livro, no Teologia Sistemática dele, a transposição do abismo metafísico, moral e espiritual entre Deus e os homens, e portanto a nossa salvação, depende da unidade entre a divindade e a humanidade de Cristo. Vamos lá, vamos parar aqui para a gente entender. A transposição desse abismo que existe entre Deus e o homem por causa do pecado só pode ser ultrapassado por meio daquele que assume a natureza humana e que tem a natureza divina, que no caso é Cristo. Então é por isso que os protestantes vão dizer que somente Cristo, e somente Ele, só os Cristos, pode salvar o homem, porque só Ele tem a natureza humana. Eu estou repetindo isso para você gravar isso. Só Ele tem a natureza humana e só Ele tem a natureza divina. E olha que interessante, Cristo, Ele foi para a cruz, amém? Amém, gente? Isso te empolga? Porque você estava morto, não tinha condição nenhuma de você salvar. Aí Cristo foi para a cruz por você, certo? E ele vai dizer o seguinte: colocando a si mesmo no nosso lugar, Jesus de fato arcou com a punição que nos era devida. Isso te empolga, gente? Isso te deixa alegre? Porque Jesus em nosso lugar, Ele arcou com a punição que nos era devida. Efésios vai dizer que nós éramos destinados à ira de Deus, e aí Cristo arcou com a punição que nos era devida, e agora Ele apazigua o Pai e concretiza a reconciliação entre Deus e a humanidade. Somente Cristo, solos Cristo, só Ele, e a Ele são todas as coisas. E aí uma frase, eu quero que você grave isso, porque eu estava em casa hoje meditando nisso e isso veio ao meu coração.
Preste atenção nisso. Solo Cristo, ou somente Cristo, coloca Cristo e o homem nos seus devidos lugares. Olhe para mim. Solo Cristo, o sola Cristo, coloca Cristo e o homem nos seus devidos lugares. Cristo no trono, o homem aos seus pés. Estava pensando nisso. Solo Cristo, ele tem esse poder de colocar Cristo e o homem nos seus lugares, Cristo no trono e o homem nos seus pés. A todo tempo nós estamos vendo as pessoas tentando tirar Cristo do trono e o homem sentar ao trono. Não. Solo Cristo vai nos ensinar isso. E uma igreja sadia vai ensinar isso para você. Que solo Cristo nos ensina isso. Cristo está no trono e o homem tem que estar aos seus pés. Amém? Amém. E agora aqui eu quero dar um fechamento aqui interessante para você. Isso posto que o homem é pecador e que Cristo e somente Ele pode salvar o homem, nós vamos entender uma coisa. Embora sola Cristo ela tenha o seu propósito de responder a respeito de como Deus salva, soterologia, sola Cristo também ele aponta para a centralidade de Cristo em todas as coisas. Então, além de responder que somente Cristo salva, sola Cristo também vai apontar para a centralidade de Cristo. Vai apontar para que Cristo está no centro de todas as coisas. Então, tudo está apontando para Cristo e a sua supremacia. Olha que Martinho Lutero vai dizer: Jesus, ele é o centro e a circunferência de toda a Bíblia. Ele é o centro e a circunferência de toda a Bíblia. Tudo está apontando para Jesus. Gênesis está apontando para Jesus. Êxodo está apontando para Jesus. O Antigo Testamento está apontando para Ele. Os profetas apontam para Jesus. A Bíblia diz que os patriarcas desejavam Jesus. Os apóstolos apontavam para Ele. Tudo aponta para Jesus. Ele é o centro de tudo. Amém? Olha que lindo isso. Cristo é a revelação progressiva que Deus dá de si mesmo ao homem. Então Deus quis se fazer conhecido, então Ele dá Cristo para os homens. E agora o homem pode conhecer a Deus por meio de Cristo, porque a Bíblia diz em Colossenses que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita tudo que há em Deus. Ele é Deus. Então tudo que Deus deseja revelar ao homem está em Cristo. Você quer conhecer a Deus? Te fiz uma pergunta: você quer conhecer a Deus? Então você precisa começar a olhar para Jesus, porque o que Deus deseja revelar ao homem está em Cristo. Amém? Então Cristo é a revelação progressiva. Olha o que Hebreus vai dizer. Eu sou apaixonado por esse texto aqui. Eu me emociono quando eu leio esse texto aqui, irmãos. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando tudo que há na sua palavra e pelo poder da sua palavra. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita, a majestade de Deus. Aleluia! Cristo é a revelação exata de quem Deus é. Quer conhecer a Deus? Olhe para Cristo. E agora eu vou te falar outra coisa. Você quer conhecer a Cristo? Você precisa olhar para a sua igreja. Agora pegou. Porque a única forma que o homem consegue conhecer a Cristo diariamente é na vida da igreja. Não, irmão, eu conheci Jesus aqui sozinho, aqui lendo a Bíblia, aqui, lendo os livros aqui do Benihim. Conheço Jesus aqui lendo os livros do Luiz Hermínio. Você só consegue conhecer a Cristo em sua totalidade na vida da igreja, porque Ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Amém? Olha aqui, Zwinglio, que foi um dos reformados, um dos principais da reforma, vai dizer: Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais
são o seu corpo. Sem ele, o corpo está morto. Olha o que Zwingli vai dizer. Que Cristo, ele é o cabeça de cada crente que está aqui. Porque os crentes que estão aqui são parte do seu corpo. Mas sem Cristo, o corpo está morto. Amém? Mas preste atenção. Sem o corpo, o membro está morto. Eu até postei algo nas redes sociais hoje, no Instagram, que era basicamente isso aqui. Eu não vou lembrar a frase toda, mas era basicamente isso. Não dá para, se você está vivendo um dia de neblina, um dia escuro, e você tem lapsos, clareza da pessoa de Cristo, você de forma nenhuma negocia, pensa em abandonar a Cristo e o seu corpo. E não dá para você dizer, não, eu vivo só com Cristo e não vivo com o seu corpo. Não, Cristo é o cabeça do corpo, e o membro sem o corpo, ele está morto. Então olha para mim aqui, irmãos, eu preciso de você, você precisa de mim, você precisa do corpo, porque Cristo é o cabeça de tudo isso. Amém? Amém, gente? E olha que lindo, Colossenses 1, esse texto é maravilhoso. Colossenses 1,15. Olha quem Cristo é. Nós estamos falando sobre solos Cristo, somente Cristo, a centralidade dele. Olha quem Cristo é. Versículo 15 de Colossenses capítulo 1. Ele é a imagem do Deus invisível. Não, só nisso aí você já tinha que já está igual os pentecostais, irmãos, aí. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, o primeiro sobre toda a criação. Porque nele, não é porque ele participou lá. Não. Olha o que Paulo diz: porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Não, ele não foi um mero participante da criação, tudo foi criado por ele e para ele, tudo. Então uma frase que o pastor fala muito, de todas as coisas que Deus é dono, dentre todas elas, tudo foi criado por ele, tudo foi criado para ele. Irmãos, eu estou muito empolgado com essa palavra, porque quando por vezes nós passamos muito tempo sem olhar para as excelências de Cristo, e aí quando a gente para olhar para isso, queridos, a gente fica empolgado. Eu estava em casa hoje pensando nisso, e aí só veio uma canção no meu coração, aquela Yeshua, só falando o nome dele, porque ele é maravilhoso. Não há ninguém como Jesus, irmãos. Não há ninguém como ele. Você pode um pouco levantar as mãos e aproveitar a presença dele neste lugar. Não há ninguém como Jesus, ele é. Ele é a imagem do Deus invisível, o Criador de todas as coisas. Olha o versículo 17. Ele existe antes de tudo que há, e nele, em Jesus, todas as coisas estão sendo sustentadas. Irmão, se eu fosse você, pelo menos um glória eu tinha dado já, irmãos. Porque a Bíblia está dizendo que ele criou tudo, e até agora, desde o Éden, desde a criação até agora, ele está sustentando tudo. Tudo, ele está sustentando tudo. Ele está sustentando tudo. Toda a criação está sendo sustentada por aquele que vive, pelo Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, o nosso noivo, o nosso Salvador. Tudo está apontando para ele, irmãos. Só lá Cristo vai nos despertar isso. Grave isso. Toda a força do universo está centralizada em uma única pessoa, Cristo. Toda a força do universo
Você consegue mensurar isso, irmão? Você consegue ver a dimensão dessa palavra? Toda a força do universo está sendo sustentada por uma única pessoa: Cristo. Efésios 1:10 vai dizer que tudo vai convergir nele. Colossenses 1:18 vai dizer que ele é o cabeça da igreja. Romanos 11:36 vai dizer que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Somente Cristo, somente Ele. Não é a sua força, somente Ele. Glória a Deus. E para concluirmos, olha que um dos principais teólogos reformados, calvinistas do século XVII vai dizer, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele vai escrever um livro chamado As Excelências de Cristo. Maravilhoso esse livro. Eu até recomendo depois, é baratinho, depois você adquirir ele. As Excelências de Cristo. Jonathan Edwards, ele vai traçar alguns pontos assim, irmãos, que conforme você vai lendo, a cada leitura você vai ficando mais empolgado. A cada leitura você vai ficando mais apaixonado. A cada leitura você vai percebendo que você é um pecador e que Ele é soberano. Eu quero aqui só vou citar para vocês algumas citações que ele diz nesse livro, As Excelências de Cristo. Primeiro, ele vai dizer que em Cristo encontra-se infinita alteza e infinita condescendência. Ele é extremamente majestoso, mas extremamente complacente, flexível. Em Cristo encontra-se infinita justiça e infinita graça. Na pessoa de Cristo reúnem-se infinita glória e a mais infinita humildade. Ele é extremamente glorioso, mas Ele é humilde. Na pessoa de Cristo encontra-se a majestade infinita e a mansidão transcendente. Ele é magnífico, mas Ele é manso. Encontra-se em Jesus a mais profunda reverência para com Deus e igualdade para com Deus. Ele é Deus, mas na pessoa dele encontra-se reverência ao Pai. Na pessoa de Cristo estão reunidas a absoluta soberania e a perfeita resignação, ou seja, a submissão à vontade do Pai. Ele é soberano, mas ele se submeteu àquilo que o Pai desejou. Cristo esteve, olha isso, Cristo esteve no mais alto grau de humilhação, e ainda pela qual, acima de todas as outras coisas, sua divina glória aparece. Na cruz, ele estava no mais alto índice de humilhação, e ainda assim, ele manifestava a sua glória divina. E olha essa, ele nunca, isso aqui me emociona, ele nunca, em qualquer ato, ofereceu tão grande manifestação de amor a Deus, e ainda assim, nunca manifestou tanto o seu amor por aqueles que eram inimigos de Deus, como no ato da cruz. Na cruz, ele manifesta o seu mais alto amor pelo Pai, mas na cruz, ele manifesta o mais alto amor por você. Amém? A santidade de Cristo nunca brilhou tão ilustrativamente como brilhou em seus últimos sofrimentos, e ainda assim, ele nunca foi tão tratado como culpado. Ele era extremamente santo, mas mesmo assim foi tratado como culpado. Ele nunca foi tratado assim tão indignamente como em seus últimos sofrimentos, e principalmente por causa desse sofrimento, ele foi considerado digno. Na cruz ele foi considerado indigno de tudo, mas mesmo assim para o Pai ele era digno. Aleluia! E por último, foi nos últimos sofrimentos de Cristo, acima de tudo, que ele foi entregue ao poder dos seus inimigos, e ainda por estes, acima de tudo, ele obteve vitória. Somente Cristo,
Sola Christus. Cristo é a nossa esperança. Paulo vai dizer isso: Cristo em vós é a esperança da glória. Sola Christus. A última citação, João Calvino vai dizer sobre Cristo é a nossa esperança. Ele vai dizer: nós podemos passar pacientemente por essa vida com suas misérias, frieza, desprezo, injúrias e outros problemas, satisfeito com uma única coisa: que o nosso Rei nunca nos deixará desamparado, mas suprirá todas as nossas necessidades, até terminar a nossa luta nessa terra e sejamos chamados para o triunfo eterno. Cristo é, e somente Ele é a nossa esperança. Sola Christus. Ele é o nosso mediador, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso tudo, Ele é a razão da nossa vida, Ele é a razão da nossa esperança, Ele é a razão do meu respirar. Paulo disse isso, porque nele nos movemos, nele respiramos, nele existimos, somente nele. E eu queria aqui agora orar com você, eu queria agora exaltar.